E aqui comigo no estúdio está o Altair Magaim para comentar um pouquinho sobre a situação econômica dos municípios, que é delicada, né, Altair? Bom dia para você. Bom dia, Vanessa. Bom dia a quem acordou cedo e nos prestigia com a sua audiência. Pois é, a situação dos municípios ela é muito complicada e tem um outro aspecto que é o seguinte, né? A verba carimbada, a tal daquela política pública que já está direcionada, seja para a saúde, para a educação, para a segurança pública. O que os prefeitos lá em Brasília eles vão solicitar? Que tenham mais autonomia para investir o recurso. É o nariz do prefeito que está mais perto da população. É a primeira porta que o cidadão vai bater quando tem um problema, seja em qualquer que for a área e mesmo que não seja a atribuição necessariamente do prefeito. Então, quando a gente fala aí, os políticos adoram falar sobre vamos fazer a revisão do Pacto Federativo. Isso é muito difícil, isso é uma utopia. O que é o Pacto Federativo? É a distribuição dos recursos aí, daquele imposto que a gente paga, e a grande parte fica concentrada em Brasília, com a União, uma menor parte fica com o Estado e a mínima parte fica com os municípios. Então os prefeitos entendem o seguinte, olha, muito difícil que se tenha uma discussão séria e efetiva sobre o Pacto Federativo, ainda que seja muito importante. Mas o que então os prefeitos gostariam? Que daquele dinheiro que eles recebem, eles possam fazer o investimento naquilo que eles entendem como o necessário. Expectativa para o discurso do presidente Jair Bolsonaro e de que ele tire do papel aquele jargão que usou na campanha. Menos Brasília e mais Brasil. Vamos esperar para ver, né, Altair? Olha só, e daqui a pouquinho, às 10h30 da manhã, o governador Carlos Moisés ele vai fazer uma coletiva sobre um balanço aí dos primeiros meses do governo. Qual é o balanço que você faz desses primeiros 100 dias, Altair? Então, nós estamos aí no dia 98, né, e o Moisés antecipou essa coletiva, ele vai atender os jornalistas daqui a pouco aqui na sede da Defesa Civil em Florianópolis, justamente porque ele vai à Marcha dos Prefeitos em Brasília. E essa talvez seja uma das principais marcas que o governador Carlos Moisés está tentando dar ao seu governo nesse início, nesse comecinho. A aproximação com os municípios. Como a gente já falou muito aqui no programa, ele encerrou as agências de desenvolvimento regional, aqueles verdadeiros cabides de emprego que abrigavam aí, aquele político que perdeu nas eleições, o cara foi candidato a vereador, perdeu, vai para a agência regional, se é aliado do grupo ou se era aliado do grupo que estava no poder. O MDB, o PSD, enfim, os partidos que compunham aí a Tríplice Aliança, em determinado momento o PSDB. Então essa aproximação com os prefeitos é salutar, é importante, um diálogo aberto. Como tu me perguntaste, nesses 100 dias o governador Moisés ele conseguiu escapar um pouco ileso de polêmicas, se a gente for traçar um paralelo aí com o governo do Jair Bolsonaro. Teve a questão dos incentivos fiscais, aquele decreto que ele recebeu de herança ainda do governador Eduardo Pinho Moreira, ele não conseguiu achar uma solução para aquilo, foi a Assembleia Legislativa que conseguiu dar um caminho e um norte para ele, e o que mais pegou, pelo menos no campo da política, foi justamente essa falta de articulação. Um governador que foi eleito pela rejeição popular à política, pela forma como as coisas estavam acontecendo, que se disse apolítico e que ainda precisa encontrar esse caminho, porque política é conversa, é diálogo, é necessário conversar, principalmente porque tem a reforma administrativa. Nesses 100 primeiros dias, somente chegou à Assembleia a reforma administrativa. Ela ainda está em tramitação e na fase inicial de tramitação. Essa é a principal pauta que a gente vem acompanhando aí nesses dias e a expectativa para o que deve acontecer, porque deve organizar o Estado aos moldes do que o Moisés imagina. E a gente segue acompanhando para trazer todas as informações aqui para o pessoal que acompanha sempre o Santa Catarina no ar, né, Altair? Só para fechar, no ndmais.com.br tem a repercussão do caso Ana Campagnolo, porque agora surgiram uns tweets de 2012, colocando aí o discurso e a prática da deputada em situações um pouco opostas. Mas está tudo em detalhes lá no ND+. Então, o pessoal que quer ficar super bem informado está na tela aí, ó. Inclusive para o pessoal acompanhar. Olha só. Só para trazer aqui para quem nos acompanha no ar, ela lá em 2012 tuitou algumas coisas em relação a um suposto uso de drogas, outras questões aí de cunho mais íntimo, podemos dizer assim, questão de trabalho, era uma estudante de 22 anos, né, e aí tuitou algumas coisas. Alguém foi lá, buscou isso, aquilo de arquivo. o termo para isso é mineração de perfil, né,
E aí foi lá, mineraram esse perfil dela, descobriram e jogaram no ar. O que aconteceu? A deputada acabou tirando a conta do Twitter do ar. Ali no ND+, a gente foi atrás porque a internet ela deixa rastros, né? Por mais que ela tenha apagado, os rastros ficaram, né? E aí a gente conseguiu apurar que sim, esses tweets estavam vinculados à conta da Ana Campanholo, que inclusive era uma conta verificada pelo Twitter. O que ela fez? A hora que estourou isso, ela tirou a conta do Twitter no ar. Como resposta nas outras redes sociais que a Ana Campanholo manteve no ar, ela disse que criou uma narrativa, né, uma retórica vitimista, se colocou como vítima e vítima da esquerda. Então criou aí um enredo, né, para justificar essa situação, mas assim, nada demais o que ela postou ali, né? O fato é que perante o eleitor conservador dela pegou mal. E ela cai ela que ataca tanto a imprensa. As pessoas esperam, né? Uma postura, né, dessas figuras públicas, enfim. E ela traz para si uma postura moralista, né, conservadora. Então esses tweets, na visão mais conservadora, eles afrontam. E foi essa grande questão que pegou. Nada longe de nós sermos moralistas, mas ela se vende como uma conservadora e adotou práticas aí não tão conservadoras. Então ela tem um arranhão sim na imagem e ela que critica tanto a imprensa acabou caindo no próprio campo de atuação dela, que é a rede social, onde ela transita aí com mais facilidade.